É difícil hoje em dia a gente conseguir conviver aí no mundo digital, tecnológico que a gente está inserido, sem assinar pelo menos um serviço de streaming. Tem gente que tem um, dois, três, quatro e por aí vai. Então surgiu essa curiosidade. Eu nesse vídeo vou tentar fazer um cálculo aqui, a gente vai somar tudo. Vamos ter mais ou menos uma ideia de quanto que daria se a gente fosse assinar. Lógico que isso é só uma brincadeira ou uma utopia, ou quem sabe realmente uma análise mais apurada. Quanto sairia se a gente fosse de fato assinar todos os serviços de streaming que existem, pelo menos não todos que existem, né, mas pelo menos os mais conceituados, os mais famosos, os mais acessados aí do Brasil. Vamos dar uma olhada? Primeiro, como não poderia deixar de ser, como já está aparecendo aí, a Globoplay. A Globoplay tem um conteúdo muito interessante, tem filme, tem série, tem novelas, enfim, futebol, esporte, é um conteúdo muito completo, de uma das televisões mais, enfim, mais respeitadas do país e do mundo, né? É um conteúdo bem abrangente e o valor dela, né? Eu vou falar aqui sempre os valores por baixo. É lógico que você tem pacotes, você tem, enfim, N opções que vocês podem, nós podemos fazer aí para incrementar a assinatura, mas todos os valores que eu vou passar aqui são os valores mais básicos, os mais baratos, tá? No caso da Globoplay, o valor atual dela, já estamos em praticamente fevereiro de 2022, o valor atual dela está custando R$19,90 no plano mensal, tá? Então, como eu falei, o valor mais barato, daí para frente tem outras opções e tudo mais, você pode incrementar aí com Globo, com outros pacotes, por aí vai, Premiere e tal. Mas o pacote mais básico, R$19,90, e no final a gente vai ver o cálculo aí de quanto que ficaria tudo, beleza? Bom, o segundo serviço que a gente vai ver é o da Amazon, a Amazon Prime Video. A Amazon chegou no Brasil, se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a proposta que eles trouxeram era muito arrojada, trazer um conteúdo bom de streaming num preço acessível, coisa que na época, quando chegou, a gente só tinha uma dominante, todos sabem quem é e nós vamos ver já já os valores. E ela dominava praticamente o setor. A Globoplay começou ali com algum tipo de vamos dizer assim, de ameaça e tudo mais, mas não chegava a ameaçar o poderio da tão poderosa, vamos falar, né, da tão poderosa Netflix. E a Amazon chegou com essa proposta, foi muito criticada na época porque trouxe um conteúdo muito antigo, poucas produções independentes, enfim, um catálogo muito ruim. Muitas pessoas falaram, ninguém na época migrou para a Amazon, ninguém assinou, embora o preço fosse muito atrativo, o catálogo deles de filmes e de séries era bem fraquinho, era bem ruim. E ao longo do tempo isso tem se mostrado aí bem satisfatório, ainda não tem um catálogo excelente, coisas muito recentes, vamos dizer assim, mas tem um catálogo muito bom, tem bastante filme, tem bastante série, já está com bastante conteúdo próprio, algumas séries muito aclamadas aí pelo público e pela crítica, e talvez, né, o preço dele é R$9,90, né, da assinatura, e talvez seja o melhor custo-benefício de todos esses que a gente vai ver, porque diferentemente das outras, em praticamente que a gente tem aí filme, série ou algum tipo de conteúdo, a gente vai ver também streaming de música e tal, a Amazon não se atém só a produto multimídia, né, só streaming. Você tem acesso, por exemplo, a frete grátis em alguns produtos que você compra na Amazon, você tem acesso a e-books, né, livros, revistas e jogos também. Você pode baixar alguns jogos, fazer algum tipo de streaming via PC, instalar em algum tipo de dispositivo. Eles já estão aí com algumas parcerias, se não me engano com a Twitch. Enfim, a proposta da Amazon é bem completa, você tem uma série de benefícios, né? Só essa questão do frete grátis já é aí um fator diferencial para muitas pessoas. Muitas pessoas, inclusive, que eu conheço, assinam a Amazon mais pela questão do frete grátis do que propriamente pela questão do multimídia aí, de filmes, séries e outros produtos que ela agrega, além também de um serviço de streaming de música que eu considero muito bom. Eu já assinei a Amazon, hoje em dia não assino mais, mas enquanto eu fui assinante eu gostava muito do serviço de música deles. É bem completo, é bem amplo, dá a possibilidade de você pular as músicas, coisa que alguns aí não dá, mesmo no serviço mais básico. É óbvio que por por R$9,90, né, esse serviço mais básico, o que você tem acesso é bem limitado, né, tanto na questão dos livros, vamos dizer assim, das revistas, das músicas e dos jogos, é uma questão bem limitada, mas já é um fator diferencial, coisas que outras não têm, tá bom? Então é um pacote muito interessante, como eu falei, o custo-benefício de todos esses que a gente vai ver é o melhor de todos. R$9,90 por mês, você tem acesso a uma série de serviços, beleza? Vamos para a terceira opção. O terceiro serviço que a gente vai analisar chegou em 2021, na verdade ele já existia antes, que é o HBO Max.
foi a junção de alguns outros serviços como HBO Go e algumas outras plataformas aí e tudo mais. Eles uniram tudo e formaram o HBO Max. E o valor mais barato, como eu mencionei para vocês, está R$19,90 só para dispositivo móvel. Aí você tem outros pacotes para poder assistir na TV, se não me engano, no PC. É um conteúdo muito completo. A HBO dispensa comentários, tem filmes, tem séries proprietárias que são sucessos aí vamos dizer, há décadas e décadas, né? A Game of Thrones, para ser mais exato, aí, talvez seja uma das séries mais aclamadas dos últimos tempos, dos últimos anos, fora outras as séries aí muito, muito bem recebidas. Eu acho que a HBO é mais para quem curte realmente série. Não que não tenha filme, a gente sabe que tem milhares e milhões de filmes aí maravilhosos, né? Inclusive conteúdo próprio deles, né? Tanto parcerias que eles fazem quanto conteúdo próprio. Então a HBO sim é sensacional. Nem sabia que vai sair essa série House of Dragon aí. Eu nem sabia, tô vendo agora e fiquei impactado. Então realmente a HBO é um serviço diferenciado. Eu considero um pouco caro pro que oferece, porque muitos desses conteúdos a gente consegue consumir em outras plataformas, né? E lógico que eu tô falando aqui de serviço de assinatura para quem não quer ficar vamos dizer assim, conteúdos escusos, né? Mas a gente sabe que tudo que a gente está mostrando aqui dá para conseguir de forma gratuita, vamos botar assim, na internet nos dias de hoje. Mas, obviamente, nem todo mundo tem conhecimento. Baixar via conteúdos escusos aí, torrents e tudo mais, traz uma série de fatores. Então, obviamente, esse serviço, qualquer um desses serviços de streaming que a gente está vendo aqui, ou de assinatura, é lógico que tem um público diferenciado enfim, uma visão ampla da coisa, né? Então fica aí esse critério para quem quiser conhecer mais, para quem não sabia. Muita gente não sabe, não tem conhecimento, fica limitado aí a Netflix, né? Digo isso para pessoas mais velhas, essa pessoa que não está muito ambientado com conteúdo, com streaming, com tudo isso aí de outras plataformas. Então tem muito conteúdo aqui que você não vai encontrar em Netflix, não vai encontrar na Amazon. E por outro lado também tem muita coisa que está disponível em outras plataformas, sim, né? Por exemplo, Big Bang Theory está na Globoplay, está em outras plataformas. Então eu acho que a HBO ela é mais focada em séries proprietárias, né? Para quem quer ver algumas séries proprietárias dela, e conteúdos que não estão em outras plataformas, que vamos dizer assim, são bastante conteúdo, tá? Então R$19,90 o plano mais básico para ver só em dispositivo móvel, celular e tablet, tá? E como eu falei, tem outros planos aí para você ver em PC e tudo mais aí. Você pode montar o seu pacote, mas o mínimo começa em R$19,90, beleza? Vamos ver a quarta opção então? Bom, o próximo serviço que a gente vai ver é o Star+, o Star Plus, cada um chama de um jeito. Eu falo Star+, né? Porque também tem um serviço da Disney. Então são dois serviços separados. A Disney traz um pacote que dispensa comentários, né? Principalmente para todos nós aí que crescemos vendo as séries, os desenhos, os próprios filmes da Disney. A Disney dispensa apresentações. O pacote, eles têm vários tipos de pacote. O mais barato, para assinatura somente da Disney Plus, tá saindo por R$27,90. Aí você pode fazer alguns combos, misturar aí com Star+, Star Plus e tudo mais, enfim. Aí você tem um pacote maior, você tem pacote de esportes, filmes, séries e outros tipos de conteúdos aí. Esses são alguns lançamentos aí para 2022 aqui no Brasil. Então é um pacote diferenciado, é uma assinatura diferenciada. A Disney, enfim, não precisa nem apresentar, né, gente? É todos aqueles filmes e séries que a gente já conhece. Tá nesse projeto aí do Silvio Santos, eu vi sobre isso, li na verdade, pretendo assistir, não sei como, alguém vai ter que me emprestar aí a senha para eu poder assistir, porque eu sou fãzaço do Silvio Santos. Então, assim, é um pacote diferenciado, sim. Conteúdos exclusivaços, você não vai encontrar em outro local. A Disney tirou de todos os outros, obviamente, né? Ela tá lançou para o próprio serviço de streaming, então todas as outras agregadas que tinham conteúdo da Disney, Fox e tudo mais, enfim, não tem mais. Então você só vai encontrar aqui, beleza? Só para complementar, diferentemente dos outros serviços, eu acho que a Disney é o serviço mais complexo porque tem pacotes diferentes e são serviços diferentes. Então é bom a gente fazer essa diferenciação aí. Você pode assinar só o conteúdo da Disney, que é R$27,90, ou você pode assinar só o conteúdo da Star+, ou pode montar esses pacotes aí que a gente está vendo agora, tá? Se for no Star+ anual, que é mensal, perdão, você vai pagar R$32,90 e você vai ter esse tipo de conteúdo que ele está dizendo ali, ó. Star+, e encontre séries, filmes e eventos esportivos da ESPN. Então você vai ter todo o conteúdo do Star+, mais algum conteúdo da ESPN. Você pode assinar o Disney+, e o Star+,
Que aí você vai ter, vamos dizer assim, um pacote completaço. Você vai ter filme, série, esportes, conteúdo e tudo mais. Então são serviços diferentes, pelo que eu entendi. Eu posso estar enganado, não sei se eu estou confundindo, porque eu não assino nenhum dos dois. Então, se alguém for assinante, puder complementar aí, isso aqui não é um tutorial, porque eu não sou especialista. Estou só fazendo aqui uma abordagem, uma análise de quanto que sairia se a gente de fato fosse consumir todos esses produtos. Então, eu não vou incluir o pacote total aqui de R$ 45,90. Eu vou separar o Star+, mas eu acho que não seria nenhuma opção viável não, né? Mas eu vou separar, vamos separar. Eu vou deixar o Star+ separado e o Disney separado, porque a pessoa pode querer assinar um ou outro, então talvez seria a melhor opção desmembrar. Ou se você quiser assinar o pacote completo, R$ 45,90. Mas aí no final a gente faz os cálculos tudo direitinho e a gente tira um ou outro, faz as simulações aí usando uma calculadora. Eu vou deixar separado e vou deixar também a opção do combo de R$ 45,90 para a gente analisar mais para frente, beleza? Vamos seguir aqui no vídeo. Bom, a próxima opção que a gente vai ver aí talvez seja a mais conhecida de todas, ou vamos dizer assim, a pioneira nesse serviço aí, pelo menos de áudio e vídeo, né, de filmes e séries, que é a Netflix. Todo mundo já conhece, dispensa também apresentações e comentários. Dificilmente alguém que está assistindo esse vídeo ou se interessou por esse tipo de conteúdo não conhece ou nunca ouviu falar na Netflix. Ela, vamos dizer que ela é a mãe de todas as outras, né? Ela é a precursora desse cenário. Quando a Netflix surgiu, muita gente também foi contra, muita gente achou que não daria certo, principalmente nos países aí subdesenvolvidos, né, da América Latina, como o Brasil e tantos outros aí na época, né, em que a Netflix foi lançada. A internet aqui no Brasil engatinhava em tantos outros países, então era uma coisa meio que era um sonho para muitos de nós, né? Embora lá fora já fosse realidade, aqui pra gente seria um serviço meio que um sonho, alguma coisa a gente poder assistir por streaming, né? A gente mal tinha uma internet digna para poder navegar aí no dia a dia, quanto mais assistir filmes e séries e tudo mais. Então hoje em dia a Netflix já é uma realidade, muitas pessoas criticam ela e de fato ela tem um preço um pouco absurdo. Eu li recentemente que ela estava com uma política aí de querer definir tempo e número de telas, ela parece que vai limitar isso. Eu li superficialmente, nem entrei muito no mérito, porque se ela fizer isso vai realmente ser um tiro no pé. A ideia, por exemplo, é que você tenha uma determinada margem para poder usar os serviços, ou seja, você não pode mais compartilhar, você não pode, por exemplo, morar num bairro, sua mãe, sua tia morar em outro bairro e dividir a assinatura. Parece que eles vão rastrear o IP, vai ser alguma coisa nesse aspecto aí, vai ter um limite aí de território, porque tem muita gente que compartilha as senhas, né? Inclusive pessoas que moram até em outros países e tal, um assina lá, o outro assina cá, enfim, ou até em outros estados, então eles estão tentando limitar isso. Eu creio que vai ser realmente aí um tiro no pé se a Netflix fizer isso, porque vai impedir que muitas pessoas tenham acesso ao conteúdo. Eu acho que se eu tô pagando, né, eu pago o plano anual, mensal aí aquele pacote completo para a família, eu tenho o direito de compartilhar com quem eu quiser. Não necessariamente as pessoas precisam viver no mesmo ambiente, na mesma casa, ou não precisam nem ter algum grau de parentesco. Então, dito isso, a Netflix tem muito conteúdo próprio, né, tá lançando aí séries que estão entre as top 5 aí do momento, como Round 6, né, e tantas outras aí, The Witch, La Casa de Papel e tantas outras séries aí que estão aclamadas pelo público aí, já estão no top 5 aí, no top 5 há muitos e muitos anos. Então a Netflix realmente tem um conteúdo muito abrangente, muito amplo e muito vasto também, tanto para criança quanto para adolescente, para adulto, para senhoras, enfim. A minha mãe assina Netflix, então, né, pessoas mais velhas, ela já é referência do mercado. Então, com relação ao preço, como eu falei, o preço mais básico, que é para uma tela, se não me engano, conteúdo em HD, então, para um dispositivo está no valor de R$ 25,90. Eu não vou ficar entrando aqui no mérito de ficar descrevendo o que cada um oferece, senão a gente vai perder um tempo muito maior, que a maioria aqui já é assinante de algum desses serviços, já conhece, então é só um apanhado rápido, uma análise rápida, e a gente vai fazer o somatório no final, que a intenção do vídeo é a gente saber quanto que a gente gastaria se fosse assinar esses serviços todos, né? Então não vou entrar aqui no mérito, quem quiser conhecer mais é só entrar no site da Netflix ou de qualquer um serviço que a gente vai mostrar aqui, e vai te dar mais informações lá de quantos dispositivos pode, o que não pode. Tá? Esse pacote de R$ 25,90 é o pacote mais básico, mais simples para um dispositivo, e é o que a gente vai usar aqui como base para poder fazer o cálculo no final do somatório, tá bom? Então vamos pro próximo vídeo. Vamos dar uma analisada agora no YouTube Premium. Vamos dar uma analisada aqui o YouTube. Com relação ao YouTube, eu não achei um vídeo aqui de apresentação nem nada que pudesse ficar ilustrando o fundo igual a gente já viu
em alguns conteúdos passados aí, de todos esses que a gente já analisou, mas a gente vai dar uma conhecida aqui nele. O preço dele tá R$20,90, R$20,90 por mês. Você tem 2 meses aí de degustação, e quando chegar próximo de 7 dias, faltando 7 dias para encerrar essa degustação, eles te avisam para, enfim, para ver se você vai querer continuar ou não. É um serviço muito sério, diferentemente de outros serviços aí picaretas que tem por aí, que sai assinando, sai renovando a sua assinatura sem você querer. Eu já testei o YouTube Premium e de fato eles avisaram, e o cancelamento foi muito simples, muito prático, muito rápido. É o YouTube, né? Enfim, faz parte do Google aí, que é a maior plataforma, na minha opinião, é a maior empresa do planeta. Eu sei que a Apple é a maior considerada aí pelos especialistas, mas na minha humilde opinião, o Google é de longe a maior empresa por tudo aquilo que nos oferece de graça há milhares e milhares de anos. De graça, entre aspas, é óbvio que eu sei disso, mas enfim, a gente usa os serviços do Google gratuitamente há muitos e muitos anos. Então é uma empresa muito sólida, nunca tive nenhum tipo de problema, armazeno as minhas coisas com muita segurança no Drive, enfim, compartilho os meus dados com muita segurança com o Google, porque eu sei da seriedade da empresa e sei, enfim, de tudo aquilo que eles fazem para poder manter a privacidade dos nossos dados. Então não tem problema nenhum. De todas essas, talvez seja o único serviço que eu de fato assinaria. Hoje eu não assino, como eu falei, a minha mãe assina Netflix, eu não assino nenhum desses serviços. Mas se eu fosse assinar, assim, o único que me interessaria é de fato o YouTube, por tudo aquilo que ele vai me proporcionar, porque talvez seja a plataforma de todas essas que eu mais assista, né? Eu tenho lá Netflix, mas eu praticamente nem tenho assistido muito. Então aqui, você assinando o YouTube Premium, né, você vai ter aí os vídeos, você vai logar lá com a sua conta, você vai ver todos os vídeos do YouTube sem anúncios, você vai conseguir fazer download de alguns conteúdos. Você vai ter o YouTube Music, né, que também tem bastante música, bastante show, bastante, enfim, muito conteúdo, ó, sem anúncio. Vamos dar uma conhecida aqui no portfólio, ó. Baixe e tenha sempre com você. Você pode baixar os vídeos direto, as músicas, não vai precisar ficar usando programas aí de terceiro, que a gente sabe que a maioria usa. Reprodução em segundo plano, ou seja, você pode até desligar a tela, pode fazer uso de outros apps enquanto está usando ali o YouTube, coisa que a gente sabe que hoje em dia, pelo menos nativamente, os celulares não deixam fazer isso. Eu sei que tem outras opções aí por fora, mas nativamente a gente não consegue. Então tem um conteúdo bastante premium mesmo, né? Bastante completo. YouTube Music, que é muito bom. Eu fiz esse teste de degustação de 2 meses e achei maravilhoso. E o YouTube, né, gente? O YouTube não precisa nem... A gente está usando a plataforma agora, inclusive, para poder ver esse vídeo, para poder conversar sobre essa questão. Então, enfim, quem quiser mais informações é só acessar lá o YouTube Premium. Bota lá no Google YouTube Premium, tem aqui as perguntas frequentes, o que eles oferecem e tudo mais. É um preço um pouco salgado, sim, eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Enfim, R$20, quase 21, né? R$20,90 por mês. É um preço bem salgado, porque tudo isso que ele oferece a gente consegue usar de forma meio paralela, vamos dizer assim, né? Tirando o YouTube Music, mas você tem outras opções. Então eu não sei, de repente... Eu não vou falar aqui, obviamente, para não ter o risco do vídeo sofrer qualquer tipo de sanção. Eu nem sei se esse vídeo vai subir, porque eu estou usando aqui alguns conteúdos de vídeo de outras empresas e tal. Vamos ver. Se você estiver assistindo, obviamente, é porque o vídeo foi aceito. Mas eu não vou dizer aqui, vou comentar, mas todo mundo sabe que dá para assistir os vídeos sem anúncios, enfim, dá para você fazer download do conteúdo. Então eu acho que é uma proposta muito agressiva do Google. Eu acho que um preço interessante para esse tipo de serviço seria aí R$7, R$10 no máximo, R$7,90, R$10, R$20,90 é um preço bem salgado, bem absurdo para os padrões brasileiros, para o que ele oferece, né? O YouTube Music é maravilhoso, é bom, mas você tem outras propostas aí mais baratas e muito mais abrangentes, e os outros dois, as outras duas opções, a gente consegue utilizar aí de forma paralela. Então tá um pouco salgado, tá um pouco caro. É o único serviço que me interessaria assinar, porque eu não gosto de ficar usando métodos paralelos, mas o que me desanima, obviamente, como a gente já falou aqui, como eu falei, é o preço. R$20,90 está fora de cogitação, pelo menos para mim. Beleza? Vamos ver a próxima opção? Bom, o próximo serviço que a gente vai conhecer aí é a Apple TV+, Apple TV Plus, né? Cada um chama como quiser. É um serviço bem interessante, eu não vou dizer para vocês que ele é ruim, mas é um serviço que não me agrada, não me atrai. Tem um conteúdo do qual eu não faço muito uso, assim, pelo menos no dia a dia. Talvez a Apple TV seja dessas grandes, das gigantes. Eu sei que tem serviços aí de streaming, inclusive nacionais e tudo mais, já com um conteúdo bem legalzinho, bem bacana também. Nem achei nenhum outro tipo de conteúdo aqui da Apple pra gente poder dar uma analisada, dar uma...
enfim, dar um apanhado geral, fazer uma análise mais completa do que ela oferece. Ela está custando aí R$ 9,90. Não é um serviço muito caro, mas também não é um serviço que agregue muito, não tem, enfim, não tem muito conteúdo, né? Consegui até achar aqui um pouco de conteúdo aí rápido, só pra gente dar uma análise, não vou me estender muito no vídeo, porque é um vídeo que eu peguei aqui próprio na plataforma, só pra gente dar uma conhecida rápida, uma análise rápida no que ela oferece. É um serviço bem interessante, como eu tô falando, tem algumas séries, alguns filmes, embora não sejam tão conhecidos, não sei se tem conteúdo próprio, de todas essas aí, a Apple TV é que eu menos me aprofundei, porque... E não é nem pela questão do preço. Primeiro que eu acho que tem que rodar no próprio dispositivo, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês podem aí deixar nos comentários. Eu realmente não fiz um levantamento técnico de cada uma, porque ainda mais da Apple TV, porque eu sempre ouvi dizer que é um conteúdo bem diferenciado no sentido de conteúdo mesmo, né? Não tem aí nas grandes produções, não tem nada. Tá muito parecido quando a Amazon chegou aqui no Brasil, né? Trouxe, embora ela tenha trazido um pouco de conteúdo mais conhecido, a Apple TV tem uma proposta um pouco diferente, pelo menos pelo que eu entendi, tá? Então não vou me aprofundar muito, não vou analisar muito friamente aqui, porque eu realmente desconheço praticamente tudo isso aí, só conheço, só sei que existe, mas não me aprofundei muito nessa questão não, tá bom? Então se você for assinante, quiser compartilhar com a gente aí, quiser dizer se você assina, se realmente é bom, se tem conteúdo atual, se não tem, tá? Então com relação à Apple TV eu vou me ater somente ao preço, que tá R$ 9,90, e não vou me alongar, não vou me estender muito mais não, beleza? O próximo conteúdo que a gente vai ver não é que seja necessariamente um conteúdo assim reservado, no sentido da gente vou assinar, ele não é necessário porque já tem o Discovery+, né? O Discovery Plus, cada um chama de um jeito. Esse mais aí eu já vi várias pessoas apelidando da forma que quiser. Ele já é um conteúdo que vem em bastante serviço de assinatura aí, de quase todas as TVs por assinatura hoje em dia já trazem o Discovery embarcado, mas não deixa de ser um serviço interessante. Muito embora a questão do preço, novamente, R$ 21,90, achei um preço bem salgado. Tudo bem que eles têm muito conteúdo, né, gente? É o Discovery, embarca aí Discovery Channel, enfim, desenhos aí do Discovery Kids e tudo mais. Muito conteúdo, séries aí aclamadas, Irmãos à Obra, Cake Boss, enfim, os desenhos da Discovery, Peppa, Luna, tudo isso aí que a gente já conhece. É muito conteúdo, é muito serviço, é maravilhoso. Mas a questão do preço, né? Eu nem me atentei, como eu falei para vocês, nos pacotes. Peguei o valor mais baixo, mais limite ali, né? O mais simplesinho, que é R$ 21,90. Confesso que é um pouco caro, né? Pelo que ele oferece, como eu falei, o Discovery já vem na maioria aí das TVs por assinatura e tudo mais. Mas não deixa de ser uma opção interessante, uma opção bacana para de repente quem quer sair aí do pacote de TV por assinatura, que na minha opinião está com os dias contados, né? Tá cada dia mais aí caindo, vamos dizer assim, caindo de produção, né? Vamos dizer assim, deixa eu voltar aqui um vídeo para a gente poder analisar. Então, cada dia mais, a serviço de TV por assinatura está ficando para trás. Então, quem quer sair, quem quer largar esses pacotes e que gosta muito do conteúdo da Discovery, pode assinar esse pacote, esse plano aí de R$ 21,90. É o mais básico de todos, você consegue assistir, acho que no PC e no celular e tal. É um plano que não tem muita limitação nessa questão de dispositivo. Mas, novamente, R$ 21,90 é um precinho um pouco salgado, tá? Mas não poderia deixar de mencionar, como eu falei, não bate de frente, não tem a mesma proposta, vamos dizer assim, de Netflix, Amazon e HBO e tal, não tem tanta essa proposta de filmes e séries, mas é um conteúdo aí mais de entretenimento amplo, né, para criança, adolescente, tem seriado, então é um conteúdo muito interessante. Se fosse um pouco mais barato eu assinaria, porque eu gosto muito do Discovery. De todos esses canais aí por assinatura, tanto o National Geographic quanto o Discovery são os dois aí que eu mais assisto quando vou na casa de alguém, porque eu não tenho TV por assinatura, tá bom? Então trouxe essa menção aí ao Discovery, como não poderia deixar de ser, por todo o serviço aí que ele agrega e o valor R$ 21,90, né? Não vamos esquecer, estou anotando tudo aqui para no final a gente somar e ver quanto é que daria essa suposta brincadeira aí se a gente fosse assinar aí de fato todos esses serviços. Vamos pro próximo? Bom, o próximo serviço que a gente vai ver também, eu não quis trazer nenhum tipo de vídeo, nem muito menos de música para ilustrar, para não correr aí mais risco ainda de ter o vídeo bloqueado por algum tipo de conteúdo não licenciado. Então,
E também foge um pouco dessa questão de filmes e séries e tal, mas eu vou, como eu falei, a gente vai ver os principais serviços de streaming, eu não vou me ater só a filmes e séries. Como é o caso agora, a gente tá vendo o Spotify, eu sei que tem outras opções como o Deezer Go, e tem outros serviços aí de streaming de música, mas vamos seguir aqui com o mais famoso, com o mais aclamado e o mais usado, que é o Spotify, que tá com esse preço aí de R$19,90 por mês, cancele quando quiser. É um conteúdo muito abrangente, muito amplo. Eu particularmente não assino, eu usei durante muito tempo aí o serviço de assinatura da própria Amazon. Não curto muito ainda para mim, eu sei que podem me criticar e tudo mais, mas para mim ainda é um pouco complicado. Eu venho de uma era aí de onde a quebra de paradigmas aí foi essencial na indústria fonográfica, e a gente ter hoje um serviço, eu pagar para ouvir música, eu não consigo conceber essa ideia, né? Enfim, não é que eu seja um fora da lei, de fato até sou, mas eu acho que a maioria da minha geração ainda não está apta a usar esse serviço. Eu tentei usar o Spotify, mas eu não consegui, achei meio embolado, é difícil de montar playlist, pelo menos para mim, tá, gente? É a minha opinião. Então eu prefiro continuar pegando as minhas musiquinhas, jogando no meu telefone e continuo ouvindo aí de forma paralela, né? Sempre vou usar essa palavra aí para não dizer outra. Mas eu creio que é um serviço muito interessante, principalmente para a galera jovem aí, da nova geração, o pessoal que já nasceu aí, já embarcou nesse tipo de serviço de streaming. Então, você que quer praticidade, não quer ficar esquentando cabeça, não quer usar cabo nem nada, principalmente quem tem iPhone, é chato fazer a transferência de conteúdo de música, de qualquer outro tipo de conteúdo pro iPhone, não é? É um pouco mais complicado. No Android você espeta o cabo, joga lá para dentro e acabou, né? No iOS você depende aí do iTunes e tudo mais, então é um processo um pouco mais complicadinho, mais chatinho no geral. Eu sei que tem alternativas, mas o básico é isso. Então esse serviço do Spotify tá saindo aí a R$19,90 por mês, tá? Já coloquei aqui na minha calculadora, vamos entrar aí no orçamento. De todos esses, talvez esse seja aí junto com a Netflix, seja o serviço mais assinado pelos brasileiros, ou pelo menos no meu círculo de amizade, assim, muitas pessoas utilizam o Spotify, é um serviço muito conceituado, né? Ele e a Netflix, então não poderia deixar de mencioná-lo aqui, tá? Embora, como eu falei, não seja filmes e séries, mas a gente vai ver outros conteúdos aí também de streaming ou de assinatura, não necessariamente streaming, mas de serviços de assinatura, como a gente vai ver o próximo aí, tá bom? Que eu vou comentar com vocês. Vamos dar uma analisada? Bom, o próximo serviço também não vou entrar muito no mérito, porque é um serviço diferenciado aí de tudo que a gente já viu até agora, mas para muitas pessoas que gostam de ler, é um serviço talvez eu chamaria até de essencial, né? O que é o Kindle da Amazon. O Kindle surgiu como um dispositivo, como um aparelho mesmo para você ler, né? Hoje em dia você consegue usar pelo celular, mas nasceu como uma espécie de um tablet onde você podia fazer a leitura ali de livros, jornais, revistas, textos, enfim, qualquer outro tipo de conteúdo. E hoje em dia você consegue assinar aí pelo telefone, consegue ler, fazer tudo isso através tanto do iOS quanto de Android. Você tem acesso ao Kindle, tá? Ele tá custando aí R$19,90 por mês, é um pouco salgado na minha opinião, né? Para mim qualquer coisa que passe de R$10 já é um pouco salgado, mas porque, enfim, como eu falei, são conteúdos que a gente consegue consumir de forma paralela. Então eu acho que a proposta deles, não sei se a Amazon está muito preocupada com isso, obviamente não, porque esse preço já está há muito tempo. Então você consegue ter acesso aí a livros, textos, resumos, revistas, jornais do mundo todo, do Brasil, enfim, é bem amplo esse serviço, é ilimitado da Kindle, né? Então você pode ler tanto pelo dispositivo deles, quanto pelo celular, como eu falei, R$19,90 por mês, você tem acesso a tudo isso de forma ilimitada, pode salvar para ler depois, enfim, é para quem gosta de leitura, para quem quer ter acesso aí a livros de revistas e jornais do mundo todo, num preço que eu considero um pouco salgado, mas é esse, R$19,90. Não poderia também deixar de mencionar aqui, tá bom? Vamos ver o próximo, não cansa não, e vai somando aí, hein? Só eu já acho que já passou dos R$200 aí, só essa brincadeira aí, mas vamos seguir. Bom, os próximos serviços que a gente vai ver, na verdade, são três, né? Os três principais, vamos dizer assim, que é o Nintendo Switch Online. A Nintendo também dispensa comentários, não preciso nem entrar aqui no mérito. Enfim, você vai ter acesso a uma gama praticamente inesgotável de jogos aí da Nintendo, né? De inesgotável de tempo, que eu tô dizendo, nem sei se tem muito conteúdo, porque o único console da Nintendo, pelo menos portátil, que eu tenho aqui hoje em dia é o Nintendo 3DS XL.
tá num preço que eu julgo razoável, R$ 20 para você ter acesso a essas plataformas. Quem for assinante, como eu disse a vocês, a proposta do vídeo não é analisar profundamente todos eles, porque eu não tenho todos esses serviços de assinatura, muito menos todos os dispositivos, né? Não tenho nada atual da Nintendo aí para poder analisar esse serviço, não sou assinante, não tenho nenhum tipo de ligação. Então, mas enfim, é esse tipo de conteúdo que a gente tá vendo aí, que você tem acesso, jogos de Super Nintendo, Nintendo 64. Então, quem quiser se aprofundar mais, busque mais informação, porque eu não sei como funciona na prática. O intuito do vídeo é a gente fazer uma análise dos valores. O valor hoje da Nintendo Switch Online tá na casa de R$ 20, tá? R$19,90, R$ 20. Para você ter acesso ali mensal, você tem que pagar e mensalmente poder fazer uso disso. E como parece muito com os outros serviços aí, todos que a gente viu de streaming, né? Enfim, de música, de vídeo, é praticamente a mesma coisa, só que obviamente voltado para jogos, né? Então, eu acho, pelo que eu entendi, posso estar errado aqui, mas pelo que eu entendi, acho que é só para o Nintendo Switch. Eu não sei se a Nintendo, eu procurei aqui, mas eu não encontrei nada. Se a Nintendo tem algo parecido aí com as outras que a gente vai ver aí da Microsoft e da Sony, serviços para outros consoles. Eu creio que não, né? Porque o Switch é o serviço mais atual, é o videogame mais atual deles aí, dessa nova geração, né? Não sei se no futuro eles vão trazer algo parecido. Então no próprio Nintendo Switch você pode jogar aí Super Nintendo, 64 e algumas outras plataformas aí que a Nintendo já lançou. Se eu não me engano, tem alguns jogos de Nintendo Wii, de GameCube, alguns portes aí que eles fizeram, tá bom? Então o valor é esse, R$20. Para muita gente é essencial, muita gente assina esse serviço, eu sei disso. No Brasil não é muito utilizado ainda, né? Mas não deixa de ser uma opção interessante, porque os jogos de Nintendo Switch são absurdamente caros, né? Então, de repente, para quem quer aí ter algum tipo de conteúdo mais exclusivo, é uma opção, tá bom? O próximo conteúdo que a gente vai ver aqui é dentro da Steam. Muita gente usa a Steam hoje aí para poder comprar seus jogos, né? Comprar os seus games e tudo mais, e lançaram aqui um serviço da EA Sports, aí, que são conteúdos exclusivos da EA, num preço nada convidativo, mas não deixa de ter um portfólio aí, vamos dizer assim, um catálogo de jogos muito interessante. Não vou entrar no mérito aí, a Steam é odiada por aclamada por outros, então não vou me ater a isso não. Vamos só conhecer um pouco aqui rapidamente aqui do serviço. Tá custando aí por volta de R$19,90 por mês, tá? Não deixa de ser um conteúdo interessante, a gente tinha que trazer. Tem muita gente que faz uso da Steam, muita gente que tem interesse em conhecer esse serviço aí da EA Sports, né? Muita gente estava sendo muito aguardado, muito se falou durante muito tempo. Então vai sair aí até 8 de fevereiro de 2022, se eu não me engano. Você pode comprar aquele pacote lá de 3 meses por R$19,90 e depois ele vai passar a ser R$19,90 por mês também. Vou incluir ele no cálculo, mas na hora de fazer o cálculo separado, a gente vamos analisar aí um a um, né? Vamos ver o que seria um pacote, vamos supor assim, para um jovem, um pacote para uma pessoa adulta que não tem muito perfil de jogo. Aí a gente já inclui o Kindle, por exemplo, que é um serviço interessante. Então tudo isso a gente vai montar aí supostos pacotes. Primeiro a gente vai ver o preço de tudo, quanto que daria, né? Se a gente fosse se propor a assinar tudo isso aí por mês. E no final a gente vai fazer aí uma diferenciação de pacotes para ver quanto ficaria aí um pacote mais interessante, mais ou menos de acordo com a idade, com o público, com o gênero de pessoas e tal. Gênero que eu digo assim, gênero, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Gênero meio nerd, a pessoa mais high-tech, o cara mais descolado e tal. Então cada um tem um perfil, de repente Spotify e tal. A gente vai analisar isso mais cuidadosamente no final, mas eu vou incluir sim aqui o serviço da EA, que foi muito aguardado e tem muita gente que está ansiosa aí para poder assinar, beleza? Vamos pro próximo aqui. Bom, o próximo conteúdo eu nem sei se esse vídeo está muito atual, eu trouxe só para ilustrar, eu creio que esteja um pouco desatualizado, não aparece ali de que ano é, mas como é da gringa, para não correr muito risco de ser bloqueado, mas trata-se do Microsoft Game Pass, é um serviço aí já muito conceituado. Agora eles trouxeram o serviço aí do xCloud, você pode jogar no dispositivo portátil aí, né, no tablet, no celular. Testei, tem vídeo aqui no canal utilizando o meu celular, um Z3, utilizando também um controle da Hyper, funcionou perfeitamente, é maravilhoso. Não é o meu conteúdo preferencial, assim, eu não curto muito jogos da nova geração, eu fico meio perdido, eu entro nesses jogos online, os caras me destroem. Fui tentar jogar Rainbow Six, não deu nem pra começar a brincadeira, sem querer atirei num amigo, os caras começaram a me xingar, eu sou meio bizonho aí pra esse tipo de conteúdo. Tá? Então, trata-se do Game Pass, enfim, não tem muito o que entrar nesse mérito. No Microsoft Game Pass você tem acesso
a milhares de jogos aí, dúzias e dúzias de jogos aí do Xbox e tudo mais, da Microsoft e alguns outros títulos aí agregados, e o valor dele aí mensal tá em torno de R$ 29,99 por mês, isso no plano mais barato. Eu sei que tem os outros combos aí, os outros conteúdos aí de 45, se não me engano, R$ 46 mais tal, mas como eu falei desde o início, esse é o valor mais barato para jogar só no console. Tá? Então tem outros pacotes, tem outros planos que você vai montando de acordo com a sua necessidade, mas eu estou fazendo aqui o cálculo por baixo, usando como parâmetro o valor de R$ 29,99 somente para o console, beleza? Vamos para o próximo e último item de jogos e de todos esses que a gente vai ver para encerrar aí o nosso vídeo, que já deve estar com quase 1 hora de duração, mas é um conteúdo bem bacana, eu creio que as pessoas vão curtir, deixa de ser uma curiosidade aí. Eu acho que alguém já se fez essa pergunta: quanto que a gente gastaria se fosse assinar todos os serviços de streaming, de assinatura aí conhecidos, beleza? Vamos pro próximo então. Bom, o último serviço que a gente vai analisar, como não poderia deixar de ser, é o PlayStation Plus. De todos esses, talvez ele seja o mais criticado aí ultimamente, pelo seu valor, R$ 34,90, e pelo aquilo que entrega, né? A Microsoft saiu na frente com essa questão do xCloud, foi um diferencial, está sendo um divisor de águas para muitas pessoas que não têm um PC gamer, né? Algo assim mais parrudo para poder rodar os jogos, é uma opção muito interessante. Eu bati palmas de pé para a Microsoft com esse serviço, continuo amando demais, sou muito fã deles por eles terem feito isso, mas é inegável que tem muito sonista. Eu sou sonista, assim, no sentido de que tenho muitos consoles da Sony, amo a Sony de paixão por tudo aquilo que ela proporcionou. Se eu fosse botar numa balança Microsoft, né, Xbox ou PlayStation, eu ficaria com PlayStation, embora eu não tenha nenhum aqui, né, mas joguei muito Play 2, tem algum conteúdo de Play 1, tenho Vita, tenho PSP, celulares da Sony, então a Sony é uma empresa que eu tenho muito carinho, muito respeito por ela, por tudo aquilo que ela trouxe pra gente aí ao longo dos anos. Mas ultimamente as propostas da Sony têm sido muito criticadas, assim, realmente. Ela tirou a divisão de celulares do Brasil. Eu sei que a gente não vai nem entrar nesse mérito do porquê ela fez isso, pirataria, uma série de outras coisas, mas enfim. Vamos passar o preço aqui do plano mais barato deles, né, que é o plano mensal da PlayStation Plus, tá R$ 34,90, tá bom? Então é um preço bem salgado, ela recebe muitas críticas, até mesmo de quem é sonista, de quem é fã, acionista não, de quem é sonista, de quem gosta muito da Sony, de quem é fã da Sony, de quem só joga a própria Sony, critica muito porque é um preço realmente bem salgado, né? Então tem muitos jogadores que gostariam talvez de ter o plano da Sony e o da Microsoft, mas aí você ia gastar quase, sei lá, 70, 60 reais por mês só de streaming das duas, então fica muito puxado, fica muito custoso para o nosso público, para a nossa realidade brasileira. É caro sim, R$ 34,90, se não me engano, de todos esses, acho que é o mais caro de todos esses que a gente viu aí de serviços mensais. Não estou nem dizendo dos games, estou dizendo dos serviços mensais, todos esses que a gente viu. A da Sony realmente, se não me engano, depois na hora do cálculo a gente vai analisar isso, mas se não me engano é o mais caro de todos eles, R$ 34,90. Mas tá aí, trouxe a curiosidade, trouxe a informação. Fica a seu critério, isso vai de cada um. Se a pessoa realmente é fã e gosta, né, talvez ela abra a mão, às vezes, de uma Netflix ou de uma outra coisa da qual ela não vai usufruir, não vai curtir muito, e investe num conteúdo mais direcional, algo que ela realmente vai utilizar e ela gosta e ela é fã. Então, fica aí essa menção. Com isso a gente encerra o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei trazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo bacana pra gente analisar. Agora vamos para a parte final, vamos dar uma analisada aí de quanto sairia toda essa brincadeira. Vamos botar na ponta do lápis e ver se realmente compensa, o que compensa, o que não compensa. Então, pessoal, eu estava fazendo os cálculos aqui, né, pra gente finalizar aí vamos dizer assim, a segunda parte do vídeo. Como vocês podem ver aí, já coloquei numa planilhazinha básica ali. Eu tô fazendo aí numa mensuração ali. Na verdade, eu comecei a fazer, mas nem vou fazer um gráfico aqui, porque não tem necessidade, não vou fazer nenhum tipo de apresentação para ninguém, não vou fazer nada aí que mereça isso, mas eu botei aqui só para ilustrar e já fiz o cálculo, já vou trazer pra gente aqui o final. Eu ainda nem apertei o Enter, que eu fiquei calculando aqui nos bastidores, já tinha dado um valor bem absurdo, mas eu nem terminei, fiquei botando os números e não
não fiquei olhando para ver quanto estava dando o somatório, não, que já tinha passado bem do orçamento. Realmente ficou bem salgado essa curiosidade. Achei interessante e já agradeço a você que chegou até essa segunda parte do vídeo, né? E vendo aqui depois o vídeo para não pular nada, para não esquecer de nada. Eu fui vendo item por item, realmente é muita coisa, né? E se a gente fosse aí, obviamente que isso aqui, como eu falei no início, é uma utopia, mais a nível de curiosidade e entretenimento mesmo, né? Mesmo que alguém tenha dinheiro para manter isso mensalmente, não tem nem como consumir todos esses conteúdos mensalmente, né? A não ser uma família grande, de repente, arrachando, né? Vamos supor uma casa aí que mora 5, 6 pessoas economicamente ativas, né? Que todo mundo trabalha e tal, de repente seria interessante arrachar esse valor total por mês. Mas como eu tinha falado com vocês, algumas coisas a gente tem que levar em consideração, principalmente para quem joga, né? Eu tinha falado com relação àquela questão de gênero, eu até usei a palavra de forma equivocada, não seria gênero, seria mais perfil mesmo, né? Então, de repente, quem tem um perfil para gamer, né? Quem tem um perfil mais voltado para gamer, eu não vou aqui ficar fazendo cálculo, fazendo simulações, porque isso não é o intuito do vídeo. Até comentei sobre isso, mas eu pensei melhor, acho que não vale a pena, isso vai muito da estrutura e da necessidade de cada um, né? Então, dentro dessa planilha, obviamente, cada um vai montar de acordo com o seu gosto, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa tem um perfil mais voltado para gamer, talvez ela vai se atentar mais a esse perfil aqui, obviamente, né? De Nintendo Switch Online, a Steam, Microsoft Game Pass e Sony PlayStation Plus. Então, de repente, o que ela vai gastar é, como eu falei, de repente, é o que acontece com muitas pessoas. Esse vídeo, de repente, pode ter até essa... Tô usando muito de repente, né? Mas esse vídeo pode ter até esse intuito, talvez, de estimular a quem, de repente, está pagando. Lá tô eu, de repente, de novo. A quem provavelmente está pagando algum tipo de serviço aí da qual não esteja usando, por exemplo, Disney, Spotify, né, ou quem sabe Globoplay, a própria Netflix. Eu mesmo utilizo a Netflix porque minha mãe tem, e esporadicamente eu acabo usando ali para ver uma série ou outra, mas não é do meu dia a dia, né? Eu não assino nenhum desses serviços, mas se por um acaso eu fosse assinar, como eu comentei no vídeo, de todos esses, o que eu mais me interessaria em assinar, provavelmente eu assinaria, seria o YouTube Premium, tá? Talvez aí o Spotify, não sei, vamos ver, né? Então isso é tudo a nível de entretenimento, a nível de curiosidade mesmo que eu trouxe esse vídeo, fiz esses cálculos, só para a gente ter uma ideia, se caso aí supostamente alguém fosse realmente assinar todos esses serviços. Então não é aí um parâmetro nem nada, vai muito da questão de cada um. Essa questão aqui, por exemplo, do Star Mais e da Disney, eu separei eles aqui, né? Eu botei a Disney porque tem gente que só gosta do conteúdo da própria Disney. Aí tem o Star Mais, como eu mostrei no vídeo, que é um outro tipo de conteúdo. E de repente você pode assinar o pacote inteiro, né? Ó, R$ 45,90. Então pode ser que seja mais interessante para alguém fazer a assinatura do combo, talvez, né? Pode ser que tenha uma pessoa que goste de futebol, de entretenimento de esportes, alguma coisa assim. Às vezes está pagando um valor desnecessário pela Disney e por outro tipo de conteúdo, né? Então é lógico que ninguém é bobo, as pessoas fazem os cálculos, elas sabem mais ou menos o que estão assinando, ninguém. Mas tem muita gente que acaba assinando por impulso, ou enfim, sem muito conhecimento. É a mãe que assina para o filho, é filho que pai que assina para filho, ou vice-versa. Às vezes a pessoa paga e acaba não utilizando. Na Netflix é muito comum isso acontecer, né? Tem vários perfis lá dentro que as pessoas acabam não utilizando. Então chega de blá blá blá, chega de fala. Eu trouxe aqui a calculadora, fiz o cálculo de tudo. Vocês já estão vendo ali mais ou menos uma espécie de um spoiler ali, né? Aqui, ó. Já deu 324, mas eu ainda não dei o Enter. Isso aqui não é o cálculo final, não. Tá? Falta dar aqui o sinal de igual. Vamos ver? É isso aí, ó. Esse é o valor final, que foi o último somatório que eu fiz ali, que é o valor da Sony PlayStation Plus de R$ 34,90. Faltava ele entrar aí no cálculo final. Então o valor total de todos esses serviços de streaming aqui, de assinatura, né? Nem todos são streaming, mas todos esses serviços aí de assinatura, se a gente fosse colocar aí mensalmente, pagando todos eles, daria o valor aí de R$ 359,60. É um valor bem significativo, né? Esse vídeo, novamente, só reforçando, surgiu de uma curiosidade, de uma brincadeira que eu fiz com um colega, a gente estava comentando. Falei, cara, quanto é que sairia se a gente
fosse pagar, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar, né? Vai trabalhar mensalmente aí assalariado, só para ficar pagando esses serviços de streaming, serviço de assinatura, que tá daqui a pouco, né? É Globoplay, é Disney Plus, é não sei o que. Aí a gente falou, aí ficou aquilo na cabeça, foi, boa, vou fazer um vídeo, é um entretenimento interessante, legal. Eu acho que em algum momento alguém já se fez essa pergunta, né? Porque os serviços de streaming aí, ou assinatura, os serviços premium, vamos dizer assim, não param de crescer, né? Na própria loja da Play Store, da própria Apple, os aplicativos de tantos outros tipos de conteúdo são pagos, né? E muita gente está saindo da tangente. Eu assino outros serviços paralelos que não tem muito a ver com esses aí, mas enfim, acabo assinando porque a gente quer ficar livre de propaganda, quer ficar livre de anúncio, de vídeo interrompendo a todo momento. Tá bom? Então é isso, cada um monta o seu pacote, monta a sua necessidade. Alguns, meio que a Netflix talvez seja o principal deles, né? De todos esses aí, talvez 90% das assinaturas sejam concentradas na Netflix, mas o jogo tá virando, as coisas estão mudando. A Amazon tá vindo aí comendo pelas beiradas, a Globoplay tá crescendo, o Spotify tá perdendo muito mercado pro Deezer, tá crescendo também. Como eu falei, eu não trouxe o Deezer porque o Spotify é o mais famoso, é o mais conceituado. Nem aqui não estão listados todos os serviços. Obviamente, isso daria um vídeo aí de quase 10 horas. Tem muita coisa aí paralela, aquele Hulu, tem outros serviços aí tão bons quanto. Mas esses são os mais famosos, os mais conceituados, os mais utilizados, os mais conhecidos. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. O cálculo final ficou nesse valor aí pesadíssimo, de quase R$360. Bem aí, quase que mais de um terço do salário mínimo, né? Bem mais de um terço aí do salário mínimo. Então não daria para ninguém manter, pelo menos para boa parte da população manter isso aí mensalmente. Seria uma loucura, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço. Se gostou a nível de entretenimento, deixe seu like, comenta, enfim, aquele blá 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 de sempre, mas que ajuda a gente aí a estar sempre produzindo conteúdo, a gente achar que realmente o conteúdo foi legal e que agregou, mesmo que de forma de entretenimento, né? Agregou alguma coisa aí para você, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aí. Fui!